Eu gostaria de perguntar ao nosso futuro prefeito a pergunta que certamente 10 em 10 comerciantes da capital fariam. O que ele fará em relação aos vendedores ambulantes de produtos sem origem comprovada na sua gestão? Obrigado. Bom, aí está a pergunta do presidente da CDL. Antes do senhor responder, ele diz ali claramente, 10 em 10 fariam, né? Paulo Cruz, do Cindy Lojas, também mandou a pergunta, e a pergunta é muito semelhante, por isso a gente vai soltar elas juntas. Paulo Cruz. Prezados candidatos a prefeito, Porto Alegre está infestada de ambulantes no centro, atrapalhando o comércio que recolhe seus impostos. Gostaria de saber quais as medidas que os senhores tomarão para coibir esse comércio ilegal e que vem prejudicando muito o nosso comércio, que paga seus tributos e dá emprego com carteira assinada. E a gente fez também um convite para que colegas nossos fizessem perguntas. Eu pedi para o Fernando Albrecht, do Jornal do Comércio, o responsável pela página 3, para enviar uma pergunta, e o Albrecht perguntou também uma questão muito semelhante, de forma diferente, mas a pergunta na essência é a mesma. Fernando Albrecht. Bom, eu gostaria de saber dos candidatos Nelson Marquesan Júnior e Sebastião Melo, qual é a política que eles vão implantar caso vençam a eleição, não só no centro da cidade, como por toda a cidade, onde a desobediência civil é uma norma, é uma regra, às vezes tolerada pelo serviço público. Exemplo, as mini ceasas lá do centro, a invasão dos camelôs nas calçadas junto às paradas de ônibus. O pedestre é o mais prejudicado, ele não consegue se deslocar porque está exprimido entre o trânsito e entre suas excelências que estão vendendo lá produtos, inclusive produtos orgânicos ou não, mas que estão absorvendo a poluição do ar. O que pretende fazer? Não vale dizer que vai fazer políticas públicas. O centro histórico precisa de várias cirurgias. Eu quero, se for prefeito, recuperar o Otávio Rocha, acolher os moradores em situação de rua, numa rede protetora. Nós agora assinamos o empréstimo, Felipe, para poder recuperar a Rua da Praia, uma obra de 10 milhões e meio. E também ali a Uruguai, a Doutor Flores e a Vigário Inácio, nós vamos aumentar calçadas, diminuir carros nessas ruas, porque a Andrada já não pode entrar carro. E o seguinte, a questão dos ambulantes, ela tem que ser tratada, primeiro, pegar os poderosos, que são os donos de depósitos, e aqueles que colocam os produtos lá para vender na ponta. Não adianta eu tirar aquela pessoa que está sobrevivendo ali no dia a dia e deixar que o sujeito que está lá arruma um outro para vender lá. Né? Então eu tenho que trabalhar nas duas pontas. Para trabalhar nas duas pontas, eu preciso da Polícia Civil, muitas vezes da Polícia Federal. O Ministério Público, em vários momentos, foram nossos parceiros, tem um comitê que trata disso. Bom, nós tínhamos um convênio com a Brigada Militar que acompanhava os nossos fiscais. Esse convênio foi para o beleléu, não se consegue renovar, são 6 meses de idas e vindas, burocracia, porque o dinheiro vai para o Caixa Único, não paga a hora extra do brigadiano, e aí a Brigada Militar acabou dizendo, não renova o contrato. Eu vou chamar 100 guardas municipais, se for prefeito, nos primeiros dias de 2017. E eu vou formar 2 batalhões ali especiais dessa guarda. Um é para acompanhar os nossos fiscais, ou seja, vão ser muito treinados para isso. Hoje já tem um batalhão que está fazendo isso, mas a turma que entra nova pode entrar com mais vigor, né? E o outro é para cuidar da Lei Maria da Penha. Bom, e aí, é claro que, de um lado eu vou dar oportunidade. O cara que está lá no vendendo, eu vou pedir para ele ser cadastrado. Vou dar preferência no Cine. Mas cadastrar para permanecer aonde? Não, na Rua da Praia? Não, só um minutinho. Vou cadastrá-lo para que ele possa fazer cursos, para que ele possa ter uma atividade. Porque o cara está ali porque ele precisa de ganhar um dinheiro, Felipe. E eu quero dizer que tem muitos imigrantes ali também. Muitos haitianos. Sim, mas essa questão não foi resolvida com o camelódromo? Não, só um minutinho. O que a lei do camelódromo diz? A partir dela não deveria ter mais ambulante na rua, ponto. Bom, mas isso é a lei. A realidade é que aqueles que estavam na rua foram para o camelódromo e outros surgiram. Então tem que atuar em várias frentes. Ou seja, Fernando, não é política pública, é coisa real. Eu vou combater a pirataria,
eu vou botar um batalhão, um batalhão para acompanhar os fiscais, eu vou unificar a fiscalização, porque nós temos hoje 350 fiscais na cidade de Porto Alegre, cada fiscal faz uma coisa, isso está errado. Eu tenho trabalhado muito com os fiscais, nós temos acordo sobre isso. Então, o fiscal tem que ser fiscal da SMIC, tem que ser fiscal da SMOV, tem que ser fiscal da SMURB, tem que ser fiscal de todas as áreas. Então, vou unificar a fiscalização e vai ser uma fiscalização da prefeitura, portanto. Esse sujeito vai circular e vai ser multi. Exatamente, ou seja, ele tem que cuidar da calçada, ele tem que cuidar do alvará, ele tem que cuidar do ambulante, ou seja, ele é multi, né? E vou botar a Guarda Municipal junto. Agora, por outro lado, eu vou dar portas de oportunidades. O nosso haitiano que está lá, nosso senegalês que está lá, ou o porto-alegrense que está lá, ele tem uma família atrás dele, ele precisa trabalhar. Então, eu vou dar preferência para esse cidadão de várias formas. Por exemplo, eu vou criar uma cota na Contravipa, que é uma empresa contratada pela prefeitura, através de licitação, na limpeza da cidade. Bom, nós podemos criar uma cota para esses ambulantes trabalhar lá. Outros serviços da cidade também pode ser feito isso. E cursos no Cine para qualificar. Porque é difícil tu ver um cidadão sem renda. Mas a lei que diz que não deve ser vendido coisas na Rua da Praia, tabuleiros na Rua da Praia, isso vai ser cumprida por essa fiscalização toda. Tem que ser cumprida. Veja bem, não tem faltado leis ao Brasil, não tem faltado leis à nossa cidade. Leis não é o nosso problema. O problema é atitude. É atitude. Um governo não deve ser truculento, mas um governo tem que ser firme. O espaço público é para todos. O espaço público é para ti, é para mim, é para todos nós. Então não está correto de alguém privatizar a calçada. Não está correto alguém de botar lá as caixas de fruta. Não está correto alguém botar lá o camelô. Isso é realidade. Então eu tenho que trabalhar estourando os depósitos e mandando recado muito forte. Olha aqui, ó, meu amigo. O senhor é que está comandando lá no centro esses óculos que estão sendo vendidos, tênis que estão sendo vendidos, aprender e mandar para onde? Para as entidades sociais. Como foram 3 perguntas, eu vou estender um pouquinho mais, fazer uma resposta mais composta, até porque foram um pouquinho diferentes, né? Tem uma nuance ou outra diferente. A gente tem um centro hoje, falo do centro como um todo. Eu sei que as perguntas não são especificamente para o centro, mas estão muito direcionadas para a situação do centro hoje, que ele é um centro hoje sujo, ele é um centro que a rua mais charmosa de Porto Alegre, que deveria ser, que é a Rua da Praia, tem containers de lixo no meio da Rua da Praia. É um centro que não tem segurança e que tem muitas pessoas lá tentando ganhar a vida. Algumas de forma honesta, mas irregular, e outras com produtos que são produtos ilegais. E a gente já superou isso, o Porto Alegre já avançou nisso em um determinado momento, que foi quando se fez o camelódromo, se fez uma opção e se avançou nesse sentido. Nós regredimos nos últimos anos, assim como nas pessoas que estão em situação de rua. Nós tivemos crianças em situação de rua, quase 1000 em determinado período, e nós avançamos muito. E agora nós regredimos, de novo, em Porto Alegre. Essa questão do comércio ilegal e do comércio irregular, ela é um problema que está ampliado por 2 situações. Uma situação econômica do Brasil e uma situação de leniência, de frouxidão da prefeitura, e uma terceira, que é a falta de proatividade. Porque hoje Porto Alegre não é uma cidade que motiva o empreendedorismo e nem motiva a regularização de nenhum negócio, Felipe. Nós não geramos empregos aqui. Para termos um investimento imobiliário, nós temos 7 mil, vamos deixar por baixo, 7 mil normas para o engenheiro e para o arquiteto conhecer. Isso é absolutamente inviável, demora 3, 4, 5 anos para o empreendimento sair. Tanto é que os nossos resultados, Minha Casa e Minha Vida, eles são pífios se comparados com municípios da região metropolitana, porque é muito difícil fazer um investimento qualquer que seja em Porto Alegre. Abrir um negócio, segundo o Endeavor, é o município que tem o maior prazo para abertura de um negócio do Brasil, é Porto Alegre. Então, esse é o terceiro ponto que dificulta. Então, nós vamos sim ter que, a partir de 1º de janeiro, ter um problema a resolver, que são pessoas que estão dentro de um cenário econômico muito difícil do Brasil, que não estão, em tese, uma parte delas pelo menos roubando,
né, que tem uma cidade que é burocrata. Então, primeira questão, acabar essa burocracia em Porto Alegre e trazer investimentos para cá. Eu estou vendo aqui nesse cenário aqui no fundo, Guaíba. Onde é que tu toma um chimarrão, Felipe, com a tua família? Na beira do Guaíba. Em 75 quilômetros, com segurança e conforto. Pensa aí. Pensa o teu telespectador aí. Me cite um lugar na beira do Guaíba com segurança e conforto para assistir o pôr do sol, que muitos acham que é o mais lindo do mundo. A gente não tem. Se a gente pegar a iniciativa público-privada e botar lá, o cara vai construir um restaurante dentro do Guaíba. E ele vai botar uma praça, vai preservar e vai botar segurança em 1 quilômetro. Isso não gera emprego? Não serve? Então, e o cara que tem o lucro dele. Então, enfim, primeiro, gerar investimentos, gerar trabalho, gerar atividade econômica legal constituída em Porto Alegre. Facilitar a vida daquele que é regular. Segundo, chamar essas pessoas para conversar. Olha, isso que tu está fazendo aqui é ilegal, tu vai parar porque nós vamos ter que combater. Eu, aliás, sou o presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pirataria. Né? Então, ou melhor, de Frente Parlamentar de Apoio à Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria. Então, nós vamos ter uma atitude clara, mas dentro deste processo. Nós não vamos ser com a Brigada Militar prendendo, recolhendo e batendo no primeiro dia de governo. Nós vamos conversar com essas pessoas e aquelas que vendem frutas também. Qual é o objetivo? Que vamos estabelecer um prazo e uma meta, Felipe. Não vai ser a primeira semana, mas temos o objetivo de que essas pessoas não cometam esses ilícitos, não vendam mercadorias que são proibidas e não comercializem em lugares cuja regularização não está de acordo. Não é regular, não é coerente vender nas esquinas, nas paradas, aonde tem pessoas e sem a devida licença pagando os devidos tributos. Esse é o foco, esse é o gol. Nós teremos um prazo bastante conversado, isso não quer dizer que seja alongado, para chegar lá.